os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção Recorremos, Santa Mãe de Deus. não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos e filhas, nós estamos celebrando hoje uma solenidade que, como solenidade, não é tão antiga na Igreja, porque foi proclamada pelo Papa Pio XI, neste século passado. Mas esta solenidade é uma verdade antiga, eterna e bíblica do Antigo e do Novo Testamento, mas o Papa quis, ao colocar uma solenidade para ser celebrada no último domingo do ano litúrgico, quis que esta solenidade encerrasse um tempo e abrisse um outro tempo, que exatamente começa com o próximo domingo, primeiro do Advento. Por que a Igreja faz isso? Simplesmente para renovar no nosso coração esta verdade. Nós temos um Senhor que governa sobre nós com um jugo suave, de paz e de alegria interior, e por isso nós, com tanta facilidade, nos submetemos a esse jugo, porque ninguém suportaria, durante toda a vida, um jugo de um governante que não lhe fosse favorável. Ou seja, se nós temos 40 anos e estamos aqui alegres na presença de Deus, é porque esse Deus que reina sobre nós tem nos favorecido tão grandemente. Porque Ele é um rei de bondade, um rei de paz, um príncipe de paz. E que apesar de todas as dificuldades da nossa vida, o Senhor passa soberano sobre elas, governando todas elas para o nosso bem, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam e, eu diria mais, se submetem ao governo de Deus. Quando nós estávamos cansados, Ele veio e nos deu alívio. Quando nós estávamos tristes, Ele renovou a nossa alegria. Quando era pobre, Ele nos enriqueceu. Quando nós sofríamos, Ele nos consolou. Que homem na terra é capaz de fazer isso por nós? Nem a pessoa que nós mais amamos na terra, que é a nossa esposa ou nosso esposo, para quem é casado, seria capaz de fazer isso dentro do seu coração. Porque ainda que ele te ame, ele não consegue transformar as suas realidades interiores e nem os dramas da sua consciência. Porque ele consegue atuar nos seus afetos, consegue até atuar no seu psicológico, mas na sua alma, só Deus poderia atuar. Então, mesmo que seja uma pessoa casada, às vezes amando o outro, vê o outro sofrer e não é capaz de fazer nada, não porque não queira, mas porque não pode. Porque existe algo em nós que só pode atuar nele, né, aquele que criou este algo, a nossa alma. Deus, que governa soberano e suavemente, né, o nosso homem interior. Portanto, nós celebramos esta festa só para relembrar por que nosso Senhor deve ser o nosso Rei e por que não existe alguém que possa ser superior a Ele ou governar com superioridade em relação a nosso Senhor. Depois, a Igreja nos lembra também que a origem deste governo ou desta realeza de nosso Senhor é fruto da sua união hipostática. Então, não existe um homem que seja capaz de fazer isso exatamente porque o nosso Rei é um Deus homem. 3 verdades desta festa. Primeiro, reconhecer que Jesus, e a Ele, como Ele mesmo diz no Evangelho de São Mateus, foi dado todo o poder no céu e na terra. No Senhor diz, todo o poder no céu e na terra me foi dado pelo meu Pai. Isso é uma lição para nós de obediência. Se nosso Senhor está dizendo que todo o poder foi dado pelo Pai a Ele, no céu e na terra, quem não se submeter a Ele, ainda estará debaixo do jugo dele. Então, uma lição de obediência, de submissão e também de humildade. Nós sabemos que o orgulho ainda reina no mundo, mas antes do seu destino eterno, toda alma terá que se apresentar diante dele. Então, o quanto antes
reconhecermos a realeza de nosso Senhor, o quanto antes seremos felizes e realizados. Depois, nosso Senhor também nos dá a graça de lembrar nesta festa que nosso Senhor é nosso Rei. Tanto quando Ele olha de nós, olha por nós, né, do mais alto dos céus e cuida de cada uma das nossas coisas, e está governando todo o universo, quando também nosso Senhor é nosso Rei, quando governa sobre nós do alto da sua cruz. Então, nosso Senhor governa sobre nós nas tristezas e nas alegrias, na dor, no sofrimento e também nas glórias humanas. Então, o Senhor está governando desses dois modos, né? E isso revela a grandiosidade da nossa salvação. E terceiro ponto, a igreja nos faz meditar nesse tempo também, exatamente o que eu disse no início, para iniciar o tempo litúrgico. Uma coisa que me chama muita atenção, e foi numa homilia do Papa Bento em 2009, ele dizia assim: a Virgem Maria soube que a Jesus seria dado o trono de Israel. Uma promessa bíblica, uma profecia que já estava no Antigo Testamento, e quando o anjo Gabriel vem a Nossa Senhora, ele diz a ela: será dado a ele o trono do seu pai Davi, e o seu reino não terá fim. A Virgem Maria, num ato de fé, naquelas palavras do anjo, crê: o meu filho será rei, terá o trono do nosso pai Davi, porque também ela é filha de Davi, e o reinado dele não vai durar alguns anos, algumas décadas, vai durar para sempre. Nossa Senhora, para que se cumprisse, não é, a concepção do verbo nela, ela teria que fazer um ato de fé em todas as palavras, não só em algumas. E ela crê exatamente naquilo que diz o anjo. Como seria esse reinado? Ela não sabia. Mas ela acreditou quando o anjo disse que aquele menino que nasceria dela seria o rei de Israel, receberia o trono de Davi, governaria para sempre. Nossa Senhora crê em tudo aquilo. Só que ela não sabe qual será o gênero desse governo e esse novo gênero de reinado. Por quê? Porque quando esse menino nasce, a primeira coisa que ela tem que experimentar é exatamente o oposto de uma realeza humana. Quando ela é obrigada a ver o seu filho nascer dentro de uma gruta, num estábulo, na verdade, entre os animais, e ela tendo que colocá-lo numa manjedoura, enquanto o filho de um rei nasce num palácio e é colocado num berço de ouro. Qual é o gênero de reinado, né, que Nosso Senhor estabeleceria, que a Virgem Maria começa a ver, e ela tem que se interrogar sobre isso, ou seja, como meu filho será rei? Primeiro, José e eu somos pobres. O trono de Davi está sendo governado por outros, não mais por alguém que representasse a santidade de Davi, inclusive porque o império estrangeiro estava governando sobre o povo de Israel. E aqueles que governavam no templo já não eram mais sacerdotes justos. Então, como que seria esse reinado? A Virgem se interroga e ela começa a ver, e ela começa a compreender, ouvindo as palavras do próprio Jesus, que Nosso Senhor prega sobre o seu reinado, e ela escuta como é esse reinado, quando ele corrige os apóstolos, quando ele profetiza, quando ele fala desse reinado, que não é um reinado como os do mundo, quando ele corrige os apóstolos e diz: no mundo é assim que as pessoas governam, mas entre vocês não. O último será o primeiro. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então, um reinado de humildade, de caridade. Mas, acima de tudo, quando é que a Virgem Maria completa a sua compreensão do reinado de Cristo? Quando ela participa com ele do mistério da cruz. Porque no mistério da cruz, diferente do que ele poderia parecer, é lá onde todas as pessoas que estavam ali olham para Jesus e não veem um homem sem aparência. Porque Nosso Senhor diz: quando eu for elevado da terra, eu vou atrair para mim todo ser.
As pessoas antes de Jesus ser levantado na cruz, elas cuspiam, batiam, zombavam, os soldados fizeram escárnio, bateram nele, botaram um manto de rei nele. Porque veja, ainda que o soldado sirva a um rei humano, ele odeia essa submissão que ele tem ao rei. Só que ele não pode fazer nada. Ele é obrigado a se submeter a um homem que ele sabe que é injusto. Pode perguntar para qualquer militar. Ele se submete. Mas o que anima o coração dele não é o amor por aquele rei, e sim o amor pela pátria, pelo povo, pela justiça, pelo bem, pela salvação do povo. Não é porque está governando ele. Porque na maioria das vezes esses governantes são maus, injustos, e o próprio militar sabe que o que ele mandou fazer não é justo. Vai lá e atira em todo mundo. O soldado, quando batia em Nosso Senhor, claro, inspirado por Satanás, né, pela maldade que ele já carregava no próprio coração, e o demônio o inspira a uma maldade maior, mas quando eles vestem Jesus como rei, botam uma coroa na cabeça dele, o que esses soldados estão fazendo é zombando da realeza, porque eles também não gostam de estar submetidos a alguém. Porque se ele não fizer o que ele tem que fazer, até a família dele sofre. Então ele está ali, às vezes para receber um soldo, que não vale nada, mas também ele está ali porque ele não pode se livrar daquele jugo, ele é um soldado, ele é um escravo daquele rei, na verdade. Então quando eles criam em Jesus fazem essa zombaria com a realeza de Jesus, eles estão zombando daquilo que eles odeiam dentro dele mesmo. Eles não querem uma realeza, eles não querem se submeter a rei nenhum. Aqueles soldados também não querem isso. Então eles zombam de Jesus, na verdade, zombando daquilo que eles não querem para eles. Porque é o que eles têm. Eles não conhecem do reinado de Nosso Senhor. O que eles têm é um rei humano, que é o imperador, na verdade, o imperador era o rei dos reis. Então eles têm um imperador que ninguém vê, César, que dá ordens terríveis de massacrar povos inteiros. Na Bíblia tem lá. Quantas vezes, né, as pessoas eram trucidadas simplesmente pela maldade de um rei, de um governante. Então aqueles soldados também só estão expressando, né, quando zombam de Jesus, o que eles sentem por alguém que quer se dizer rei. Porque eles não conhecem uma realeza que não seja aquela que eles experimentam, que é uma realeza má, que subjuga, que maltrata, que arranca eles de casa quando eles são pequenos, porque era assim a realeza deles. Pegava a criança pequena em casa e fazia dela um assassino, na verdade. Mal. Eles não tinham amor das mães, eles não tinham amor dos pais, eles não tinham amor da família, eles eram homens criados para a maldade. Os soldados romanos eram isso. Não podia se esperar a bondade de um soldado romano. Ele foi criado para o mal, para ser mal, para matar, para destruir. E isso ele fazia em nome de um rei. E se ele não fizesse isso, ele seria submetido também a torturas. É o que Pilatos diz. Olha, César disse para mim que a próxima vez que acontecesse alguma insurreição, o sangue que seria derramado não era de ninguém, era meu. Então ele era governador, mas na verdade ele não tinha esse poder todo que ele achava que tinha, porque ele tinha medo. Ainda que ele tivesse poder, ele tinha medo, porque um imperador, um rei, governava sobre eles, mas não era com jugo de bondade. Era, se você fizer errado e não me obedecer, eu te mato, eu arranco sua cabeça, eu esfolo você vivo. Então você vai fazer isso, querendo ou não querendo. Foi o que o Pilatos fez. Eu não vejo nada nesse homem, mas fala alguma coisa aí para eu te salvar. Fala alguma coisa que eu vou te libertar. E Jesus disse, você não tem nada para me libertar, você não tem poder. Se não fosse dado por Deus, esse poder que o imperador César te deu não valeria de nada. E o coitado do Pôncio Pilatos, né, se perde porque é covarde. Então ele não é poderoso. Poderoso é quem não exerce nenhum tipo de fraqueza, covardia. Ele é covarde, ele tem um poder, mas ele sabe que esse poder está submetido a um outro poder, que é mau, que é um rei, um imperador, que se você piscar o olho, ele arranca a sua cabeça. Ele está submetido a um homem, por exemplo, no governo de Israel, um homem que mandou matar sua esposa, mandou matar seus filhos, só por medo de perder o trono. Então ele sabe que o reino humano é um reino que se deve desprezar. Mas o soldado pode fazer o quê? Matar César? Matar Pôncio Pilatos? Não. Ele vai lá. E aí, claro, com todo aquele ódio no coração, o demônio inspira e eles fazem maus tratos com o nosso Senhor, imerecidos, injustos, eles fazem isso conscientes.
da maldade que já tinha no coração deles. Agora, quando eles criam aquela cena, é exatamente para mostrar o quanto eles odeiam qualquer tipo de rei. Mas quando Nosso Senhor é levantado da cruz, uma coisa acontece sobre todos os que estão ali. Porque os judeus passavam, zombavam e diziam, se é rei mesmo, desce daí. E a gente vai acreditar. Zombando de Nosso Senhor. Os soldados brincavam, arrancavam a roupa, dividiam a roupa, zombavam dele. As pessoas passavam, tapavam o rosto para não ver. Um cuspia, outro batia, até flagelaram Nosso Senhor, depois crucificaram Nosso Senhor, depois de fazer tudo que eles fizeram, Jesus não tinha mais aparência humana nenhuma, eles começam a suspender a cruz. Quando eles começam a suspender a cruz, uma coisa acontece. Um soldado que era mau, de repente cai prostrado de joelhos e diz, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Um ladrão que dizia, ninguém manda em mim. Eu posso tomar posse do que não é meu, não é? E ninguém pode me fazer nada. Ninguém manda em mim, o ladrão dizia. Por isso eu sou malandro, eu sou malicioso, eu articulo, eu faço e desfaço. Ninguém me pega, ninguém domina sobre mim. Esse mesmo ladrão, que uma hora antes, convicto das suas malandragens e de que ninguém poderia governar sobre ele, está ao lado desse homem que ninguém quer ver. Quando ele olha para esse homem, ele diz, ninguém na terra mandou em mim, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. Eu roubei velho, eu roubei velha, roubei criança, tirei dinheiro de família, fiz o mal às pessoas. Mas quando ele olha para Jesus na cruz, ele quer ser submisso àquele homem. Diz, Senhor? Que Senhor? Um ladrão nunca chama ninguém de Senhor. Não importa se é rico, se é pobre, ele toma de todo mundo. Senhor, lembra de mim quando você entrar no seu reino? Ou seja, um ato de fé de um ladrão, que há poucas horas antes não era submisso a ninguém, faz um ato de fé num homem que não tem mais aparência de nada, de beleza nenhuma. Então o ladrão também se submete. Aos pés da cruz tem uma mulher que dizia, eu vou destruir o amor no coração de todos os homens, porque nenhum merece o amor. E diziam que ela era prostituta. A Maria Madalena. Que ao invés de se submeter a alguém, submetia todo mundo a ela. Todos os homens eram submissos a ela. Inclusive na história de Santa Maria Madalena fala que 2 homens se mataram por ela. Para possuí-la. E ninguém conseguia possuí-la. Ela possuía todos os homens, ninguém conseguia possuí-la. E agora ela está debaixo dessa cruz, diante de um homem que não tem aparência mais nenhuma, de beleza nenhuma, que não tinha nenhum atrativo para ela, humanamente falando, que não era rico, que não tinha mais beleza, estava todo inchado, cuspido, escarrado, sujo de terra, que caiu na terra 3 vezes pelo menos, com a cara toda ferida das pedras do chão que ele caiu, nu. O sangue, não tinha mais nada de aparência nenhuma. Que beleza era aquela? Que homem poderia conquistar aquela mulher? Ela tinha dinheiro, ela era bonita, ela era rica. Ela poderia ter qualquer homem que ela quisesse. Mas só tinha um que ela desejava agora. Era aquele que estava na cruz. Então também as prostitutas quiseram que ele reinasse sobre ela. As mulheres ricas, esposa dos homens do governo, esposa de rabino, esposa de gente do sinédrio, que ajudava Jesus com o seu dinheiro. Essas mulheres do lado, olhando para nosso Senhor, o amando à distância, e aos pés da cruz estava Nossa Senhora, que entendeu o que significava a realeza de Nosso Senhor, enquanto para o mundo, aquele homem era o derrotado dos derrotados. Para um ladrão, para um soldado romano, que há poucas horas antes tinha zombado da realeza de Jesus. Para uma prostituta, para um apóstolo, para a mãe dele, para os pobres, para as pessoas que quando desceram do monte, batiam no peito, diz a Escritura. As pessoas desceram, batendo no peito. O templo de Jerusalém parecia imbatível. Quando este rei fecha os seus olhos, o véu do templo que escondia o Santo dos Santos se rasga e todo mundo vê
Porque o Santo dos Santos não está mais velado para ninguém. Ele está visto agora, no homem da cruz. Então, essa expressão de Nosso Senhor que diz: quando eu for elevado da cruz, eu vou atrair para mim todo ser, prova que Jesus não tem na terra um inimigo que ele não possa vencer. Pode ser ele um soldado criado para o mal. Pode ser ele um governador criado para o mal. Pode ser ele um imperador. Pode ser uma prostituta, um ladrão, um judeu mau, um sumo sacerdote mau. Jesus não tem na terra um inimigo que ele não possa vencer e submeter. Mas com que tipo de arma? Nosso Senhor estava pregado na cruz, não se desgrudou de lá para provar que era rei. Nosso Senhor estava nu na cruz e não vestiu um manto vermelho e dourado de ouro e cravejado de pedras preciosas para provar que ele era rei. Nosso Senhor estava com a coroa de espinhos na cabeça e não fez descer essa coroa para botar uma de ouro. Nosso Senhor, então, não usou nenhuma arma para conquistar nenhum dessas pessoas. Nenhuma arma humana foi usada por Nosso Senhor para submeter aquele ladrão. Nenhuma arma humana foi usada por Nosso Senhor para submeter aquele soldado mau. Nem para submeter o próprio Pôncio Pilatos ou César que um dia viesse a conhecê-lo. Nem mesmo Constantino, que era um imperador, que era um rei, quando se converteu ao cristianismo, Nosso Senhor não usou nenhuma outra arma para submetê-lo que não fosse a expressão do seu máximo amor na cruz. Então, quando o mundo diz, Jesus não reina sobre mim, porque eu não me submeto a ninguém, essa pessoa porque ainda não experimentou o amor da cruz. Porque quando esta pessoa for apresentada para o amor da cruz de nosso Senhor, pobre, nu, crucificado, chagado, sem aparência de beleza, quando esta pessoa, que é rica, grande, orgulhosa, cheia de si, dominadora, quando esta pessoa for apresentada a este verdadeiro rei, que governa pacífico do alto da cruz. A palavra diz, ele não levantou a voz, ele não gritou, ele não blasfemou contra os seus inimigos. Do contrário, pelo contrário, quando do alto da cruz Nosso Senhor estava para encerrar a sua etapa aqui, ele pede ao Pai, perdoa a todos. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa esse soldado, perdoa esse ladrão que está do meu lado, perdoa o sumo sacerdote, perdoa o Pôncio Pilatos, perdoa a todos, eles não sabem. Veja, ninguém pode exercer um poder assim. Os reis, quando exerciam esse tipo de poder, as pessoas ficavam, extraordinariamente felizes e contentes e adoravam aquele rei, às vezes, quando ele exercia um poder de suspender a execução a um prisioneiro. Veja, Nosso Senhor suspendeu a execução de todos os que estavam réus e prisioneiros. Então, toda a humanidade, quando reconhece que aquilo que pesa sobre nós, que são os nossos pecados, que dói, que nos escraviza, quando nós sentimos a liberdade disso, quando nós sentimos a alegria de ter sido perdoados por nosso Senhor, não tem nada que nós queiramos mais na terra. Ou seja, quando nós experimentamos o amor dele, não tem nada mais que nós quiséssemos na terra. São Inácio de Loyola, quando botou o nome de Jesus na sua bandeira, na bandeira da sua companhia, e com esta bandeira do nome de Jesus, ia pelos povos, evangelizando e convertendo, ele conseguia converter todo tipo de gente, da criança ao velho, do rei ao pecador, do soldado mau à pessoa boa. Quando o nome de Jesus era levado à frente nas bandeiras jesuítas, eles conquistavam tantos corações para nosso Senhor. Está aqui talvez o paradoxo dessa festa, porque nós falamos que Jesus é Cristo, Rei e soberano do universo. Ontem mesmo eu pensava nisso e dizia, se esse bilionário do espaço, o Elon Musk, se ele conseguisse levar um povo para Marte,
nosso Senhor seria amado também em Marte se lá tivesse um cristão. Ou seja, não tem nada que o homem possa fazer que Deus não pudesse reinar sobre aquilo. Seria glorioso pensar que um homem teve inteligência para levar um povo para um outro planeta e nosso Senhor pudesse ser amado também naquele outro planeta. Nada fugiria da verdade de que nosso Senhor é Cristo, Rei e Senhor do universo. Mas quando nós ouvimos isso e vemos o nosso Rei governar dali, as pessoas podem dizer para nós que belo Rei é o seu, não consegue nem se desgrudar da cruz, que belo Rei é o seu, que ao invés de vestir um manto dourado e cobrir as suas partes, vê até a sua própria intimidade exposta. Que belo Rei é o seu, que deixa a mãe dele ser humilhada pelos outros e não faz nada? E nós dizemos, é porque o nosso Rei, ele governa com extrema bondade e compaixão, paciência infinita. E não é só Rei dos bons, como nós rezaremos na consagração no final da missa. Ele não quer ser rei só dos bons. Ele governa sobre maus e bons. Faz o bem para os maus e para os bons. Faz chover para os justos e para os injustos. Eu quero saber que rei humano é capaz de fazer isso. O rei humano governa para os seus amigos. O nosso rei governa também para os seus inimigos. Faz o bem também aos maus, aos que fizeram mal a ele. Que rei na terra poderia ter os sentimentos desse rei? Por isso, do alto da cruz, nosso Senhor não tem nada que o faça inferior a um rei humano, na verdade, o torna superior a todos, porque não tem um homem na terra. E foi lindo a Polônia, porque a Polônia, em 2016, ela fez uma consagração que entronizou a Polônia, na Polônia, o governo, a realeza de Nosso Senhor. Ou seja, o governante da Polônia fez uma consagração, permitindo, ou dando assentimento com seu coração, e ele é legítimo, então, que Nosso Senhor fosse o rei da Polônia. Por isso, um país tão pequeno é tão próspero em fé, em alegria, em juventude, e até poder. Que a gente fica pensando, como que aquele país vai aguentar se acontecesse uma guerra ali perto dele? Ele vai aguentar. Porque Nosso Senhor é o rei daquele povo. Porque alguém se submeteu a essa realeza. E não tem ninguém na terra que, submetido à realeza de Cristo, não recebesse em contrapartida paz e alegria, que só Ele pode dar. Porque Nosso Senhor diz, eu vos dou a paz. Não como o mundo vos dá. Porque a função de um rei na terra é estabelecer paz. Roma entendeu que não tinha outro jeito de estabelecer se não fosse pela arma, pela guerra. Então eles fizeram paz pela guerra. Então, eu faço a paz, eu arranco a cabeça dessa criança e você fica quietinho aí. Se revoltar contra mim, eu arranco a cabeça da outra. Vai se revoltar? A família dizia, não, nós queremos paz. Nosso Senhor diz, não é essa paz que eu dou. Eu dou a paz que ninguém pode dar. E tudo que nós gostaríamos de ter era isso. A paz que equilibra todo o nosso ser, que dá ao nosso coração toda a alegria necessária para viver nesse mundo. Não importa se é pobre ou rico. Já viu um rico atormentado e um pobre feliz? Já viu um doente de doença que não tem remédio, não tem cura, sorrir de alegria? Como que isso é possível? Já viu um mártir caminhar feliz para o seu martírio? Como que isso é possível? Como já viu um pobre comer arroz e feijão, ou não ter o que comer, e sentir um consolo enorme, porque o seu Deus governa no seu coração, e sustenta a sua vida. E já vi também pessoas milionárias, bilionárias, tristes e cometendo suicídio, porque não tem paz interior. Então esse rei da paz, rei do nosso interior, rei do nosso coração, rei também de todas as estruturas humanas, que Nosso Senhor veio para governar tudo, não só o homem interior. Nosso Senhor quer governar os povos, as instituições, as pessoas, os comércios. Nosso Senhor quer governar tudo. Tem direito sobre isso. De natureza, porque Ele é Deus, mas também é adquirido porque Ele nos pagou na cruz. Agora, quando, diz a Bíblia, tudo estiver colocado debaixo dos seus pés,
então ele se manifestará. Qual é o papel da igreja? Que nós também podemos pensar hoje. É exatamente reconhecer que, como Jesus, da sua cruz, ele conseguiu atrair para ele uma prostituta que não era governada por homem nenhum. Um ladrão que roubava de todo mundo e não obedecia a ninguém. Um soldado que, criado para o mal e que odiava a realeza, se submete àquele se prostrando de joelhos. Então não é só se curvando. Ele se prostra de joelhos reconhecendo que ele adora aquele que ele está vendo. A realeza divina. Então, se a Igreja Católica, lá da cruz, viu Jesus governar sobre pecadores, prostitutas, mulheres ricas, pessoas pobres, soldados, a igreja reconhece que esse homem da cruz pode governar sobre qualquer realidade humana. E por isso nós, católicos, temos uma única missão na Terra. Pegar a bandeira da cruz e passar entre os povos, ricos, pobres, pecadores, não pecadores. Nosso Senhor quer passar no meio de todos, atraindo a todos para Ele. A nossa única missão como católicos, que já reconhece que Jesus é o Senhor dos senhores, o imperador de todos os imperadores. Reconhecendo nisso que Ele tem um poder que nenhum homem na terra consegue ter, e que Ele não precisou usar arma nenhuma, a não ser a do amor. Nós acreditamos, ainda acreditamos, que com o amor da cruz de nosso Senhor, nós podemos levar todas as pessoas, mesmo aqueles que agora estão blasfemando contra nosso Senhor. Todas essas pessoas poderão um dia amá-lo de todo o coração, inclusive dar a vida por Ele. Por isso nós confessamos e proclamamos que Jesus é o nosso Rei e que nós não queremos nos submeter a nenhum outro tipo de governo que não seja o dele, o da verdadeira caridade e da verdade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.